Oi, 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 minha gente, tudo na paz por aí? Vamos então iniciar os nossos estudos. Hoje vamos falar sobre o reino e as gerações. Então já prepara aí o seu material, seu caderninho para fazer muitas anotações, beleza? Seja muito bem-vindo à nossa sala de aula. O texto bíblico que nós vamos iniciar esse tempo está em Salmos, no capítulo 145, verso 4. E ele diz assim: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Hoje nós vamos falar sobre essa alegria que é compartilhar quem Deus é e o que ele tem feito no nosso meio. Minha gente, não tem nada melhor do que ter a revelação de Deus e receber dele salvação e nova vida. Essa deve ser a maior alegria do teu coração. E eu quero te perguntar, você está motivado com aquilo que você tem recebido de Deus? Ou você já se tornou aquele crente que a salvação já se tornou tão banal, algo tão pequeno? Sabe, não quero mais saber, não me alegro mais, não vibro mais com a obra de Deus na minha vida? Não, você precisa despertar para isso. Porque se você carrega essa mensagem e você não está com o coração queimando e vibrando com ela, como você vai motivar adolescentes a conhecer esse reino? Como você vai motivar adolescentes a ir para um estudo bíblico para aprender de uma palavra que você não queima por ela, que você não anseia por ela, que você não vive ela? Então, quando a gente trabalha com o reino de Deus e trabalha no ministério, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente trabalha com a nossa vida. E no ministério não dá para viver mentira, não dá para você passar muito tempo, sabe, vestindo um personagem. Você realmente precisa estar aqui. Você realmente precisa estar vivendo o que você está falando. E isso vai fazer toda a diferença quando a gente fala de discipulado, que é uma chamada para andar junto. E essas pessoas que vão andar juntas com você, elas vão observar absolutamente tudo. Como você vive, como você fala, como você se relaciona, como você se comunica, como você interage. Não só quando você está num púlpito, não só quando você está liderando ali, né? Aquela liderança visível. Mas o teu dia a dia. Isso sim é o que vai dar frutos, é o que vai mostrar, né, o quanto do reino existe em você. E eu quero te perguntar, o quanto do reino existe em você? Você tem clara a sua missão, a sua vocação e tudo mais? Vamos trabalhar isso hoje? Vem comigo, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre a nossa missão e a nossa vocação dentro do reino de Deus. A nossa missão, ela parece ser mais clara. Isso porque todos nós fomos chamados para evangelizar e discipular. O ID, a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, é para todo crente, para toda crente. Então, ide e pregai o evangelho. Se mexe, vai fazer alguma coisa para que o evangelho seja proclamado em todas as nações, para todas as pessoas. É todo o evangelho para todas as pessoas de todas as nações. Prega a palavra em todo o tempo, em tempo, em fora de tempo. Então, essa totalidade já fala muito do reino de Deus. Deus, ele não quer um pedacinho de você. Ele não quer um pedacinho do teu tempo, sabe? Tem gente que quer dar para o ministério o dízimo, né? Eu dou 10% do meu tempo, da minha semana, para fazer alguma coisa ali pela igreja. Não! Deus está te chamando para viver para Ele toda a sua vida. Você tem que servir a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Viver o evangelho de uma forma completa, não é pedacinho, não é o que você acha bonito, não é o que você acha legal, não é um evangelho de moralidade, é um evangelho de transformação de vida, um evangelho que é o poder de Deus em nós, que nos salva, que nos transforma, que nos capacita, que nos enche de poder para anunciar essa mensagem poderosa para outras pessoas. Então, se você deseja fazer isso, entenda a sua missão. A sua missão de vida é proclamar o evangelho.
É sua missão. Você não está aí só para ajudar o irmãozinho da igreja no ministério. Você não está aí só porque o seu pastor mandou você fazer esse curso ou porque alguém da igreja te pediu ajuda. Você está aí porque é sua missão. Então, aceita e vive a tua missão. Agora, se você está aqui em um programa para trabalhar com adolescentes, isso fala sobre a sua vocação. Você foi chamado por Deus para trabalhar com um público específico. E a nossa vocação fala muito de paixão. Você é apaixonado por um público. E esse público está ali saindo da infância, vivendo tantas experiências da vida, com muita força de vontade, né? Estão experimentando o que a vida é. E estão querendo conhecer. Essa é uma fase que querem conhecer, que querem ter respostas. E onde estão essas respostas? Nós temos através da palavra de Deus. Então, a gente vai juntar essa fome com a vontade de comer e dar para esses adolescentes o alimento que eles tanto precisam. Mas para isso a gente precisa dessa vocação. Então, e quando eu falo que a nossa vocação é pastorear adolescentes, eu quero que você entenda uma coisa. Ah, Jade, eu não sou pastor. Jade, eu não sou pastora, na minha igreja nem tem isso. Eu não estou falando, gente, de cargo aqui. Quando eu falo de vocação, eu não estou dizendo que a tua igreja te deu um cargo, que o teu pastor te deu um cargo. Eu estou dizendo que se você é chamado de Deus para coordenar adolescentes, para ser um professor de EBD, você está no papel de pastoreio. Então, receba a função ministerial, porque tem gente que precisa de cargo para fazer as coisas. Você não precisa de cargo, receba isso em nome de Jesus. Você precisa ser um vocacionado e viver isso, independente de como vão te chamar. Você precisa ser fiel ao que Deus chamou para você. Você foi chamado para ser um servo no reino de Deus. Então, assuma isso com todas as suas forças e vamos caminhar avante. Conheça o reino, apresente o reino e caminhe nos valores do reino. Guarda essas 3 palavras aí. Foca nisso. Conheça, apresente, caminhe. Por que eu quero trabalhar falando do reino nessas 3 perspectivas? Porque você precisa conhecer. E se você acha que já conhece tudo, você não está conhecendo nada. Porque a ideia de quem realmente busca e estuda e vai na profundidade da palavra tem sempre mais, tem sempre mais. E eu quero perguntar, cabe mais aí? Onde é que está a sua fome, a sua sede de conhecer mais de Deus, de conhecer mais o Evangelho e mais a palavra? Você precisa ser uma pessoa fominha de Bíblia, fominha de presença de Deus. Conheça o reino. Você se considera uma pessoa profunda que busca profundidade? Minha gente rasa, já tem demais. Gente que gosta de ficar na beiradinha, na superficialidade das coisas, já tem demais. Seja uma pessoa profunda. Seja uma pessoa que busca mais, porque tem mais de Deus para nós. Sempre tem mais. Aí você já vai vivendo outro nível, busque mais e mais e mais, porque Deus sempre tem mais para nós. Seja uma pessoa que faz isso, que conhece, que busca profundidade no reino de Deus. Apresente esse reino. Só apresenta quem já está vivendo nessa profundidade. Porque quem só quer receber mais informação, aí só quer congresso, curso e faz. E se você é misericórdia. Se você já fez uns 10 cursos, e eu conheço gente assim, que é curso atrás de curso, mas não faz nada. Aí tem formação, tem certificado, mas faz o quê no ministério? Alcança quantas pessoas? Faz quantos estudos bíblicos? Não discipula nem o vizinho do lado. Mas faz curso e faz curso. Meu irmão, Deus precisa do seu coração, não é dos seus papéis de certificado, não. Então, apresente o reino. Tem que ter ação. Seja uma pessoa que abre a boca para falar do evangelho. Seja ele o tema da sua vida. Apresentar Jesus, apresentar o que ele fez na sua vida, apresentar o evangelho. E caminhe nos valores do reino. Porque, ai, Jesus... Gente que a boca é cheia de teoria, mas a vida prática é uma bagunça. A gente precisa ter coerência na nossa fé. Precisamos ter essa coerência. Eu conheço esse reino e eu vivo os valores desse reino. E a minha pregação, ela não é hipócrita, ela não é mentirosa.
E eu nem tô falando de cima para dizer, olha, eu sei como é viver o evangelho. Eu tô falando como uma discípula. Eu discipulo muitas pessoas como uma discípula de Jesus, não como uma mestre. Eu discipulo, olha, eu estou caminhando esse caminho que eu estou falando para vocês. A gente está caminhando junto aqui, porque o nosso mestre é o mesmo. Eu também estou seguindo o mestre Jesus. Esse é o ponto de quem trabalha no reino. Mateus 6:33. Você conhece, não conhece? O que a gente tem que buscar em primeiro lugar? O reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas não sou eu que corro atrás delas. Elas me são acrescentadas por Deus. Você confia nisso que Ele acrescenta? Você confia que Ele manifesta essa realidade na sua vida? Se você é preso na sua força, eu tenho que estar presente em tudo porque senão não dá resultado. Se eu não cuidar dessa área da minha vida, quem é que vai cuidar? Não tenho tempo para trabalhar no ministério porque a minha vida está muito corrida. Se você não para priorizar Deus e a vontade dEle, o reino dEle, o avanço da pregação do evangelho, você está vivendo errado. Se o teu pensamento está sendo tua sobrevivência, ganhar dinheiro, ter as coisas para você e realizar os seus sonhos, você está vivendo errado. Não é para isso que Deus te chamou. Ou você tem mente de reino e vive na dispensação da graça de Deus e descansa nisso, ou você vai ser uma pessoa ansiosa, buscando as coisas igual todo mundo nesse mundo está vivendo, na correria. E a minha proposta aqui não é que você viva na correria, não. Ministério dá trabalho, né? Tem canseira. Mas não é uma correria infrutífera como nós temos visto por aí. Eu não quero te chamar para uma produtividade tóxica, que você fica enlouquecido com as coisas do ministério, enlouquecido de fazer para mostrar para os outros alguma coisa. Eu quero que você viva no reino com uma perspectiva de eternidade. Amém? Vamos lá. Tenha uma visão clara do seu propósito. Propósito é sempre para alguma coisa. Você foi chamado para ser útil, não para ser importante. Tem gente que diz assim, o meu propósito é uma coisa de importância, eu tenho que descobrir o meu propósito, é um negócio de vontade de ser importante. Você precisa ser útil. Guardou isso? Você precisa ser útil. Foque nisso. O seu ministério não é a sua identidade. Tem gente que não sabe quem é e se mete no ministério para tentar dizer que é o cargo, que é o que faz. Se a gente estiver buscando o ministério para possuir uma identidade nele, a gente está indo por um caminho perigosíssimo. O nosso propósito é servir. Dentro do ministério, seu propósito é servir, não receber do ministério o senso de identidade. Porque senão você vai buscar no ministério um meio de se realizar, um meio de se promover, um meio de ser reconhecido e valorizado por aquilo que você faz. Você precisa ter clareza de quem você é em Deus, meu irmão e minha irmã. Você vai estar trabalhando diretamente com identidade com a adolescência. Você precisa ter a sua muito bem firmada em Deus. Tá claro isso aqui? Não dá para adultos, crentes que estão trabalhando em ministério com adolescentes estarem em dúvida de quem são em Deus. E olha que tem. Tem gente falando de identidade e não sabe quem é ainda. Tem gente falando de paternidade de Deus, mas que ainda não vive. Tem gente ensinando masculinidade e feminilidade bíblica que só sabe na teoria. Por isso que eu acho isso aqui maravilhoso. Porque enquanto a gente trabalha para ministrar adolescentes, nós somos ministrados. Deus trabalha em nós e isso é lindo de ver. Então vamos caminhar nessa trilha aqui. Vamos lá, tem alguns pontos aqui que eu ainda quero falar. Quero propor um exercício para você. Pegue um pedacinho de papel. Você já tá escrevendo, né? Porque você é um aluno maravilhoso. Você já tá cheio de anotações aí. Então, só continua escrevendo e coloca aí uma pergunta para você falar. O que você viveu ministerialmente até aqui? O que você já viveu até aqui? Pensa e escreve, tá?
Você pode até parar o vídeo, sem problema. Para o vídeo, escreve, depois volta, tá? Aí quando você voltar, pensa aqui comigo algumas coisas. Você não é aquela pessoa que só copia e cola não, né, minha gente? Você não é aquela pessoa que só faz aquilo que o líder anterior já fez, sabe? Já tem um calendário da igreja e é assim que funciona há 50 anos e eu estou só fazendo e fazendo isso. Você precisa realmente se posicionar para ouvir o que Deus quer fazer através de você. Então você precisa primeiro ouvir a direção de Deus, saber o que Ele quer que você faça. Segundo, reconhecer o seu rebanho, as necessidades deles. Porque nem tudo que é bonito, nem tudo que é legal, a gente tem necessariamente que reproduzir no nosso ministério. Já falei isso aqui. Então, essa é a primeira pergunta. O que você já viveu ministerialmente até aqui? Foi uma coisa original? Ou você só está copiando modelos dos outros? Tentando ser um líder legal que você viu na internet? Segunda pergunta. Por que você está no ministério com adolescentes? Olha aí. Por quê? Responde. Porque o seu pastor pediu? Porque não tinha mais ninguém que queria e você teve que ocupar esse lugar, porque senão ia ficar um buraco. Por que você tá? Muitas vezes acontece várias reviravoltas e a gente acaba caindo ali no lugar, mas nunca, nas coisas de Deus, presta atenção, nunca a gente cai de paraquedas no lugar, tudo tem um propósito. Às vezes o jeito é meio doidinho, que acontece, né? Mas Deus tem um propósito em todas as coisas e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Maravilha! Glória a Deus por isso. Então, por mais que você esteja aqui mesmo meio sem entender direito o que está fazendo, né? Deus te chamou aqui. E Deus é tão bom, olha só, que Ele está te dando ferramentas. Ele está te instrumentalizando para que você vá e dê frutos, e frutos que permaneçam, e frutos suculentos e saborosos e docinhos, frutos bons para a glória dele. Então, você foi chamado por Deus. Não dá para ficar de qualquer jeito nesse lugar que Deus nos colocou. Tem que ter confiança, tem que ter força e autoridade de Deus para avançar no ministério. O que eu quero te dizer é o seguinte: Deus te trouxe até aqui, nessa formação, para te renovar. Talvez você trabalhe com adolescentes há muito tempo, você já está cansado de fazer sempre a mesma coisa e não vê nada acontecendo. Talvez você seja novo no ministério, está começando agora e está perdido. Deus te chamou aqui para dizer que Ele está com você e de que Ele quer guiar você por um caminho excelente. E que Ele só quer que você se entregue, para que Ele molde você, para deixar você na forma que Ele quer, do jeito que Ele quer usar. E você precisa descansar nisso e se entregar. Se entregar para o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Talvez você chegou aqui meio desanimado, querendo desistir dos adolescentes. Não dá para desistir. Se você é pai e mãe de adolescente, vai desistir dos seus filhos? Você vai desistir do que Deus quer fazer na vida dos seus filhos? Não, você vai continuar, você vai ser fortalecido em Deus para avançar. E esses filhos espirituais que Deus tem te dado, você vai desistir deles? Você não vai. Por mais difíceis que lhe pareçam ser, eles são filhos de Deus e Deus vai tratar com eles. Mas Deus precisa de você nesse lugar. Não desista. Avance. Deus vai te capacitar, Deus vai te dar ferramentas para você prosperar na missão que Ele te chamou para fazer. Porque é do agrado de Deus que você dê certo no lugar que Ele te colocou. Deus vai terminar a obra que Ele começou. E creia, meu irmão e minha irmã, que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Continue trabalhando, continue avançando, continue orando, continue dando o seu melhor. Mesmo que não tenha muito reconhecimento de pai de adolescente, dos próprios adolescentes, da sua liderança, você está servindo a quem? Você está servindo a Deus. Lembre-se disso. E o que nós vamos buscar aqui? Eu quero finalizar, porque eu disse que as aulas iam ser rápidas e práticas. Estão sendo, não estão? Boas e bem direcionadas e rápidas. É só para você avançar aí. Vamos terminar com 2 pontos aqui, tá? O que você vai buscar agora? Qual que vai ser o foco do seu ministério agora? Anota aí 2 coisas. Paixão
e olhar para a eternidade. Presta atenção aqui. Primeira coisa, você precisa buscar paixão. O ministério, ele não pode ser feito baseado em sentimento. Ok. Mas se você não é um líder apaixonado, envolvido com as pessoas que estão com você, o negócio não vai dar certo. Você precisa buscar em Deus essa paixão que te trouxe no primeiro momento aos adolescentes. Uma paixão por essa geração. Entenda, você precisa de paixão e não de entender todas as coisas, tá? Tem gente que diz assim, mas eu não entendo essa geração, eles são tão complicados, eles são tão diferentes, eles são tão esquisitos. Você não precisa entender, você precisa amar. Porque quando você amar e buscar em Deus, o que eu tô falando, isso é gerado no Espírito, gente. Deus, eu quero amar como o Senhor ama, me dá paixão por essas vidas. Porque na nossa carne, a gente vai querer dar a nossa vida para ajudar a gente que às vezes nem quer. Isso é uma obra espiritual. A gente precisa receber de Deus esse amor. Você só vai dar a sua vida por esses adolescentes se você receber o amor de Deus. Porque é o amor de Deus que dá a vida. É só esse amor. Se você não receber de Deus essa graça, você não tem compaixão. Então, peça, Deus, compartilha o teu amor. Porque Deus ama esses adolescentes. Eu te garanto, Deus ama. Então, você precisa orar dia após dia. Deus, me dá o teu amor por eles. Assim como você ama, eu quero amar. E esse amor vai te fazer investir na vida dos adolescentes. E aí é que a brincadeira começa a ficar legal, quando você começa a investir. O segundo ponto que eu quero que você busque, seja um compromisso seu, é o seguinte: olhe para a eternidade. Porque o seu trabalho é para um reino que é eterno. Você não vive por um aqui e agora. Se você está vivendo um ministério aqui e agora, eu tenho que fazer. Já vi muito isso. Eu tenho que fazer uma coisa bem legal no ministério, melhor do que o líder anterior, porque eu tenho que sair por cima, né? E tem muita gente que está no ministério querendo provar que sabe, querendo provar que é bom. Minha gente, saia desse lugar do aqui e do agora, de realização. Você está aqui servindo um reino eterno. E os frutos que você precisa dar são frutos para a eternidade. Isso é muito mais precioso do que reputação sua. Você vai passar, outros passarão, mas esse reino permanece eternamente. É por ele que nós vamos viver. Porque se você for viver pelo aqui e o agora, você vai se frustrar. Você vai ficar dizendo, mas ninguém reconhece o meu trabalho, a igreja não me apoia, o meu pastor não me apoia, não tem recurso, e Você conhece esse filme, né? Sai dele, sai. Você serve ao reino, foque no rei. Você serve a um reino eterno, foque no rei desse reino. Coloque os seus olhos fixos em Jesus, é nele que você precisa estar. Amém? Foque em Jesus. Coloque os seus olhos em Jesus, a tua esperança em Jesus, a tua recompensa é Jesus. E aí você vai te satisfazer. Porque a única maneira da gente se satisfazer no ministério é estarmos em Jesus. E saber que isso vale a pena. O nosso trabalho nele não é em vão. Porque a gente não trabalha só na nossa força, na nossa capacidade, mas naquilo que ele opera. E ele opera o sobrenatural. Aí que nós vamos contar os milagres. Aí que a gente vai ver o ministério estava quase acabando e teve um reboliço e Deus fez acontecer e fez o que eu não esperava. Deus só precisa de um coração disponível. Eu quero saber, você tem? Você é esse coração disponível onde Deus vai atuar e realizar milagres e maravilhas? Então vamos lá. Se você chegou até aqui nessa aula, escreva nos comentários reino, vou viver pelo reino. E aí a gente vai avançar ainda mais, tem mais aula, tem mais conteúdo e eu quero tua fidelidade, fica até o fim. Essa é só a primeira de muitas aulas que vem por aí. Quero você junto, quero você anotando tudo, quero ver teus comentários aqui, eu quero ver teu nome. Eu não vou fazer certificado para quem eu não conheço aqui. Então, marca a tua presença nessa aula, comentando o que você achou e vamos seguir juntos até o fim. Amém? Abraço e até a próxima aula, minha gente!